Olá, seja muito bem-vindo ao seu emprego. Hoje o nosso programa fala sobre mais uma profissão que tem bastante espaço no mercado de trabalho, que é a área da logística. Quem conversa com a gente sobre isso é o professor Marcos Camargo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Obrigada por ter vindo até aqui. Aceita o nosso convite? Eu que agradeço. Professor, então, para começar a nossa conversa, eu vou te perguntar, quem se interessa pela área da logística? Que tipo de formação a pessoa deve procurar? É um curso técnico, um curso livre, um curso em nível superior? Bom, para começar, o candidato deveria procurar um curso técnico, né? Aí esse curso técnico ele pode inserir no mercado, porque a logística é bem prática, né? É uma área onde o candidato precisa praticar. Então, o curso técnico pode ser uma porta, né, de entrada. A gente tem várias opções na cidade, onde o candidato já começa trabalhando na área, né, e aí entrando nesse emprego, ele pode procurar uma graduação, né, e é uma área abrangente, ela te leva a uma pós-graduação, né. Hoje tem uma área que se chama Supply Chain, né, que é uma área que agrega bastante conhecimento já nível analítico, gerencial, então é uma carreira que você pode galgar, né, do nível técnico até a pós-graduação. Então, isso depende do candidato, né? Ou partir direto para uma graduação, e dessa graduação, que normalmente são 2 anos, né, o tecnólogo, e dessa graduação também migrar para a prática. Então, a logística ela precisa dessa prática. Então, o aluno que ingressa no curso e não consegue estágio, ele tem uma grande dificuldade de recolocação. Então, é uma área que exige esse conhecimento prático. Então, se o aluno opta por começar no técnico, né, dependendo da idade, dependendo da disponibilidade, ele já ingressa na empresa, da empresa ele acaba fazendo a faculdade. Então, são duas portas de entrada, na verdade, né? Tanto o curso técnico como a graduação. Como a graduação. Hoje o mercado exige muito, né, o nível superior, né, a graduação, o tecnólogo. Então, o mercado está cada vez mais exigente e o profissional está sendo muitas vezes questionado na questão até de pós-graduação, né? Então, hoje a faculdade é um diferencial muito importante. Porém, para iniciar, né, e na cidade você tem muitos cursos técnicos gratuitos, né, até mesmo para o candidato identificar se é isso que ele quer, se de repente ele se identifica com a área, né, é uma porta de entrada. A gente tem algumas instituições que oferecem o curso técnico. Mas a graduação é uma necessidade, né? O mercado hoje, as vagas, elas exigem o nível superior, então é importante que o candidato saiba qual é o seu posicionamento, né? Ele tem essa possibilidade de começar no nível técnico, mas o superior já te dá uma possibilidade maior de recolocação, né? De uma forma geral, em qualquer profissão, a graduação tem sido cada vez mais cobrada Sim. do profissional, Sim. né? E, professor, para quem tem dúvida e ainda não entendeu na prática, o que faz um profissional de logística? Bom, o profissional de logística, ele trabalha na distribuição dos produtos, né, na gestão do tráfego, né, que a gente fala dos motoristas, da gestão da parte do transporte, pode trabalhar também na logística internacional, né, no atendimento ao cliente, a gente chama de SAC, de atendimento de logística. Então, assim, é uma área bem abrangente, que em todas as suas arestas falam de proatividade, de movimento. Então, é uma área que o profissional pouco fica parado, né? Então, tem que ter esse perfil de proatividade, de ir atrás das coisas e muito nessa questão do movimento. Então, o profissional que não quer ter principalmente um dia diferente do outro, porque a logística nunca é igual, né? Um dia de trabalho é sempre diferente do outro, né? Eu trabalhei alguns anos já na área, né? Além de ser professor, trabalho na área, e todos os dias que eu trabalhei, cada dia foi uma coisa diferente, né? Porque a logística ela te dá essa dinâmica. Então, você entra na distribuição, você pode trabalhar no tráfego, você pode trabalhar na área de logística internacional, que hoje é um ganho muito grande, né? O Comex, que é a logística internacional. Na faculdade, né, eu ministro essa competência e muitos alunos migram para logística internacional, área de compras. Então, a logística ela é muito abrangente, né? Não dá para
colocar uma única situação. É uma área muito abrangente, né? E a cidade está tendo alguns incentivos nesse sentido, né? A cidade de São José dos Campos está dando incentivo para a área de logística e está abrindo muito posto de trabalho, né? A gente tem a felicidade de ter muitos alunos lá na faculdade estagiando, porque tem várias opções para o candidato. Ótimo. A gente comentou agora há pouco sobre as portas de entrada, né, que podem ser tanto pelo curso técnico como também pela graduação. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre esse tempo de formação. Que tipo de matéria, de disciplina o aluno vai encontrar pela frente? É cálculo, é teoria, é prática? Das matérias, né, que a gente normalmente ministra, é muito prático, né? O que ele vai encontrar? Ele vai encontrar muita coisa relacionada à gestão, né, de tráfego, de roteirização, então muita geografia, né, para identificação, matemática na questão dos fretes, né, porque a matemática está presente em tudo, né? Muitos alunos, quando vão ingressar, né, perguntam: a logística tem matemática? Tudo na vida tem matemática, né? Lógico que não são cálculos complexos como a engenharia, mas a matemática também está presente na logística, na parte de custos, né? A gente chama de área de expedição, que é uma área que carece muito de candidato, né? Muito pouco candidato envereda para essa área, porque precisa questão tributária, questão fiscal. Então, no curso você aprende essa parte de custo também. Então, é um misto da parte prática com a parte teórica, né? Então, até licitações, que é uma frente muito importante, né, que vem de encontro aí às necessidades do município. Então, o candidato aprende a trabalhar com licitações, também é uma matéria importante. Então, são várias matérias que tratam da questão prática, por isso o estágio ele é importante, porque ele aprende na sala e pratica numa determinada empresa, e alguns assuntos científicos que envolvem matemática, geografia, mas o candidato que se dispõe a estagiar, fica muito mais fácil esse entendimento. Bem amplo, então, né? É bem amplo. É uma área que não dá para você delimitar, né? Você tem uma série de possibilidades, uma série de alternativas. Tem alunos que, por exemplo, vão trabalhar no aeroporto, né? Porque a logística ela trata tanto de mercadorias como de passageiros. Então, o aeroporto de São José, o aeroporto de Guarulhos, Viracopos. Então, assim, o candidato, o aluno, ele escolhe durante o curso ou identifica a área que mais lhe agrada e aí, de repente, parte para uma especialização. E é um universo muito grande, assim. E aproveitando o gancho, falando um pouco sobre essa parte de especialização, né? Fala um pouco para a gente, em termos de pós, mestrado, doutorado, como está o campo? Então, é um campo bem abrangente, né? No caso da pós-graduação, uma pós-graduação que está em alta é a de Supply Chain, né? Que eu falei aqui no começo da entrevista. Supply Chain é a área gerencial da logística. Então, eu diria que a integração de uma logística numa empresa hoje é um dos profissionais mais bem remunerados de uma indústria, de uma empresa, que é o profissional de supply chain. Ele faz a gestão de toda a empresa, né, de toda a cadeia logística da empresa. Então, é uma pós-graduação que é muito procurada. Também a parte de logística internacional, que é Comex, algumas outras funções como a parte tributária, porque como é uma área abrangente, então se eu for trabalhar com expedição, eu tenho que mexer com a parte tributária. Então, se eu for um profissional de logística esperto, eu vou fazer outras competências na área de pós, né? Se eu me formar em logística, não preciso necessariamente fazer uma pós em logística. Por exemplo, no meu caso, eu me formei em logística e fiz uma pós em marketing, né? Depois em supply chain. Então, a logística ela agrega as outras competências. Então, para o profissional de logística, a pós-graduação vai depender muito de onde ele está inserido, né? Em qual o mercado que ele inseriu. E professor, na tua opinião, como deveria ser o perfil do candidato que procura a área de logística? Que tipo de habilidade é importante que ele tenha? Ou que tipo de característica não se aplica muito com a área? Então, o profissional da área de logística, ele tem que ter essa proatividade, né? Ele tem que ter essa disponibilidade de estar aberto a mudanças, né? A área de logística ela muda muito e, como eu falei, o profissional que não tem esse perfil de lidar com pessoas, de estar constantemente
enfrentando situações adversas, não é um perfil, e isso a gente desenvolve, né? Às vezes chega aluno que ele mal fala na sala e acaba virando um excelente profissional. Isso é uma coisa que você vai se desenvolvendo ao longo do tempo. Mas esse perfil ele tem que ser proativo, tem que ser um perfil de um profissional que vai atrás, né, da situação, que se coloca na situação, né? Então, muitos alunos que chegam e falam, na logística eu vou ficar sentado numa mesinha, né, digitando no computador, você pode até ficar, mas com certeza você vai ter que fazer algumas ações que vai demandar aí uma proatividade e um senso de decisão, né? A logística, as coisas são muito rápidas e às vezes demanda uma atitude, uma postura que você tem que ter a competência a fazer, né? Eu, durante a minha carreira, por vários momentos, tive que tomar algumas decisões e não dá tempo, porque o cliente está esperando do outro lado e se você demora muito para resolver, você vai ter um cliente satisfeito, a empresa acaba perdendo o cliente. Então, o profissional ele tem que ter essa capacidade e por isso tem que se formar bem, por isso tem que estudar bastante, para nessas situações saber lidar, né, e resolver. Eu queria que a gente entrasse um pouco agora na questão do mercado de trabalho, né? Como que está o mercado aqui na região, aqui na cidade? É um mercado promissor? Para onde esse candidato pode ir? Ele pode ser autônomo? Fala um pouco para a gente sobre isso. Sim, aqui na cidade a gente tem algumas leis de incentivo, né, à área de logística. Então, assim, teve um crescimento muito grande, né, na parte de ofertas de emprego. Então, é um momento muito bom, né, para a área. A gente tem vários alunos aí estagiando, até as empresas nos procuram e a gente, até há muito tempo atrás, eu vivi essa realidade de uma oferta tão grande. Nesse momento é uma realidade muito interessante, assim, é uma possibilidade de recolocação que nunca existiu, né? Os incentivos que a prefeitura tem dado às empresas de logística, né, para que os distribuidores, as transportadoras se aloquem aqui na cidade, e isso trouxe bastante possibilidade, né? Então, assim, é o momento, né? Essa gestão tem trabalhado muito com logística e os alunos têm agradecido muito, né? A gente tem uma turma que de 30 alunos, 29 estão estagiando. Um não está porque não tem interesse no momento de estagiar, que é mais estudar para esperar o momento. Então, aqui na cidade de São José dos Campos, a gente tem um nível de oferta muito boa. O mercado está promissor agora, então. O mercado está promissor. Aqui no Vale do Paraíba, de uma maneira geral, a gente tem bastante oportunidade, né? O senhor estava falando agora sobre a questão do estágio. O estágio ele é obrigatório dentro do curso? Não, ele não chega a ser obrigatório no curso, né? Ele não é uma necessidade. Por exemplo, falando da graduação, ele não é obrigatório. Mas, porque o tecnólogo são 2 anos de curso, né? Mas a necessidade desse profissional entrar no mercado para vivenciar, né, se é isso que efetivamente ele quer fazer para o resto da vida dele. Porque é uma área diferente de outras, né? Porque ela é uma área que exige um pouquinho mais de proatividade, exige um pouquinho mais de dedicação e às vezes o aluno aprende um determinado assunto e vai na prática e não consegue executar. Eu vou dar um exemplo, controlar motoristas, né? No começo da minha carreira, quando eu trabalhei numa transportadora, eu estava na faculdade, fui estagiar e quando eu comecei a trabalhar eu tive uma dificuldade muito grande, porque lidar com pessoas, documentos, né, e foi um aprendizado muito grande. Cada dia que eu vivenciei ali foi uma pós-graduação, um mestrado, e eu sou muito grato a essa experiência, porque isso trouxe um conhecimento tão grande que me ajudou depois a me tornar professor. Fui convidado a dar algumas palestras a respeito, porque vamos dizer assim, me aventurei à área. Então, a área de logística, você precisa ter o estágio. Não é obrigatório, mas para você conseguir posições, então, você tem 2 anos para conseguir estagiar. E pelo retrospecto, os alunos normalmente conseguem emprego. Nesse momento, né, que eu diria que é a hora de entrar na área de logística, principalmente aqui em São José dos Campos, a maioria dos alunos não está encontrando dificuldade para fazer o estágio. Então, apesar de não ser obrigatório, ele é necessário para identificar se você tem ou não perfil para a área de logística.
E professor, com tanta opção de atuação dentro da carreira, na sua opinião, quais são as maiores dificuldades? Então, as maiores dificuldades da área estão relacionadas muitas vezes no preparo, né? Muitas vezes na capacitação, né? Eu falo, por exemplo, a respeito da expedição, área de expedição. Então, tem muitos profissionais que vão para a área de expedição e esquecem de fazer um curso na área fiscal, né? Na área tributária, né? De conhecer um pouquinho sobre impostos, porque ele vai acabar fazendo uma nota fiscal. Então, nessa nota fiscal, vai exigir um conhecimento que, às vezes, ele depende daquele treinamento da empresa. E ele precisa procurar esse conhecimento específico. E aí tem vários cursos livres na cidade, né? Tem várias universidades que oferecem cursos de verão, cursos livres, que você vai lá fazer especificamente sobre expedição, sobre emissão de nota fiscal, que agora é eletrônica, né? Você tem a dificuldade lá, de repente, se você erra uma nota eletrônica, né? Então, essa dificuldade de gerenciar o conhecimento, eu acho que é um grande problema para o profissional, porque ele acha que só a faculdade vai dar essa capacitação, e não, ele tem que procurar outros meios de ir agregando conhecimento, porque, como eu falei, é uma área muito abrangente. É estudar o tempo todo, né? Estudar o tempo todo. Quando eu fui trabalhar com a gestão de frota, eu fui na gestão de frota, mas eu estava fazendo o quê? Recursos humanos, eu estava gerenciando pessoas. Aí eu vi que eu precisava fazer um curso nesse sentido para melhorar o meu atendimento com os para complementar a formação também, né? Complementar a formação. Então, é uma necessidade de agregar a formação. E tem muito curso livre na cidade, que às vezes dá um curso de 1 mês, 2 meses e dá esse conhecimento básico para você trabalhar. Então, fica uma dica importante aí que reciclagem o tempo todo é fundamental, né? E professor, eu queria te perguntar, por exemplo, você acredita que tem algum momento da sua carreira que por algum motivo especial tenha te marcado, que você pode compartilhar com a gente aqui? Sim, eu acho que um dos momentos mais importantes da minha carreira foi quando eu trabalhei na gestão de frota, né, de motoristas. Foi quando eu consegui, né, ganhar o respeito, ganhar a simpatia dos motoristas, que a gestão anterior eles tinham a questão de não sair, porque os motoristas, muitas vezes, né, eles que fazem, são a grande estrela da logística, né? E às vezes a maneira de se tratar, a maneira de respeitar, a maneira de conviver, né, faz com que, às vezes, um motorista insatisfeito, né, numa transportadora, gera lá uma dificuldade e, às vezes, os outros motoristas acabam deixando de circular em virtude de algum problema. E a época que eu recebi, eu entrei como gestor dessa empresa, a gente tinha um problema ali dos motoristas estarem insatisfeitos, né? Porque à época tinha um monte de documento que eles tinham que trazer, né? Ele ia para a entrega e tinha que voltar com 5 guias de documentos. E muitas das vezes tinha essa dificuldade de guias. E aí a gente fez um trabalho lá de conscientização, de treinamento, de valorização. A gente premiava quando eles entregavam, vinham no horário. A nossa preocupação sempre foi a vida do motorista, não só a questão de chegar atrasado, a questão do motorista. Então a gente fez um trabalho muito interessante que gerou algumas palestras na cidade sobre a vida do motorista, da direção segura. E nesse tempo, foram quase 10 anos, a gente não teve nenhum acidente fatal, né? Fui premiado algumas vezes, né? E os próprios motoristas reconheceram o trabalho. Então, esse momento, eu acredito, foi o mais emblemático, o mais importante da minha carreira, porque eu consegui resolver uma situação que eu achei que, num primeiro momento, eu ia ter muita dificuldade, mas muito respeito e buscando conhecimento. Fui fazer um curso de RH, fui fazer um curso de empilhadeira, fui fazer categoria D, eu tirei a categoria D. Em vários momentos o motorista tinha dificuldade de manobrar no cliente, eu estava lá, eu manobrava. Então, eu acho que o exemplo é muito interessante, porque aí o motorista vê que você está junto dele, né, que você faz parte do segmento. Então, eu fui me especializando e a essa época eu tive êxito nessa empresa e acho que foi o momento mais importante da minha carreira. Interessante, né? Bom, como a gente está falando especificamente para quem
está procurando uma colocação no mercado de trabalho ou ainda não definiu uma carreira, uma profissão para seguir, né? Mesmo dentro de uma carreira tão dinâmica, é possível resumir para a gente um pouquinho do dia a dia do profissional da área da logística? Bom, para resumir, é a ação o tempo todo, né? Um dia a dia de profissional de logística é conferir sistema, liberar mercadoria, emitir nota fiscal, fazer uma coisa chamada picking, que é uma das partes mais importantes, que é separar o pedido do cliente, inventário, que é contar estoque, né? Então, assim, o dia a dia do profissional de logística está relacionado a essa proatividade, a ação, né? Então, chegar na empresa, agir de alguma maneira, né? Ter alguma reação nesse sentido, e hoje em dia, com os sistemas, as coisas ficaram bem mais fáceis, né? Hoje, por exemplo, você consegue fazer um inventário, uma contagem de estoque apertando apenas um botão, né, com a leitura de código de barras que eu tenho num galpão. Então, o profissional de logística, dependendo do seu segmento, né, se for para a área de armazém, ele tem essas questões de inventário, ele tem essas questões de picking, de sistema, aí você tem uma demanda. Se for para a área de tráfego, que é a gestão de motoristas, que é a área mais emblemática, porque lida com estradas, né, lida com alguns problemas relacionados à gestão do tráfego em si, né, aí ele vai ter essa questão de lidar com seres humanos, com pessoas. Então, uma coisa é você lidar com sistemas e outra coisa é lidar com seres humanos. Então, a gestão de tráfego, que é a área que mais remunera, né, você tem uma vantagem maior, porque é uma área que remunera bem, mas ela te dá um pouquinho mais de preocupação, porque, por exemplo, eu nunca descansava enquanto o motorista não chegava no seu trecho, no final do trecho. Então, você tem que estar sempre ali antenado, ligado, você não pode sair da empresa enquanto ele não chegar, né, dar todo o suporte que ele precisa, porque às vezes ele está em outro estado, precisa de um lugar para pernoitar, né, ou está passando por alguma dificuldade no veículo, né? Eu passei por vários problemas nesse sentido. Então, às vezes, eu até levava o trabalho, o rádio para casa e continuava ali dando um atendimento. Então, o profissional de logística é assim, ele tem que ter essa proatividade, ele não pode ficar parado. Dificilmente você tem um profissional de logística que fique parado num espaço, ele está sempre em atividade. Bom, então, para encerrar, queria que você deixasse um conselho, uma dica para quem assistiu a gente aqui hoje e se interessou pela área da logística. Bom, o conselho que eu dou é estudar, né? Eu acho que procurar aí uma faculdade, procurar um curso técnico, né? Se especializar, né? Começar aí a estudar, entender a ciência, aí sim procurar um estágio, poder fazer em paralelo aí o conhecimento prático e o conhecimento técnico, né? Fazer essa ponte e a partir de então ir buscando crescimento de acordo com a área que você escolher para desenvolver, né? Eu dou um especial atendimento na cidade de São José dos Campos pelo momento que a gente está vivendo, né? Eu daria uma dica para quem quiser ingressar ao curso de logística, esse é o momento, né? Essa é a hora, né? Que a gestão realmente está ajudando muito e está dando bastante incentivo para as transportadoras. Então está vindo muita gente aqui se instalar na cidade e está demandando bastante mão de obra. Professor, obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. E o Seu Emprego de hoje fica por aqui. Você continua com a gente acompanhando a programação da TV Câmara. Obrigada pela companhia e até a próxima.